Bom dia, pessoal. Hoje a aula é de geografia. Primeiro passo: copie o cabeçalho conforme abaixo. Segundo passo, vamos realizar uma leitura para falar sobre relevos de Itapevi. Mas antes, precisamos entender o que são relevos. Podemos definir relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra, a parte sobre as quais vivemos, construímos cidades e estradas. Então, a superfície da Terra é formada por diferentes tipos de relevos. Vamos conhecer alguns? Aqui nós podemos observar a montanha, o vale, serra ou cordilheira, morro, planalto, planície e ilha. Agora vamos identificar quais nós encontramos em Itapevi. Em Itapevi nós encontramos morro, planície e em pequena quantidade nós encontramos serras restritas, né? Bem menos quantidade do que morros e planícies. Então aqui tem esse esqueminha para explicar as características e as que são os relevos que são encontrados em Itapevi. Planícies aluviais, também conhecidas como várzea, são áreas planas próximas a rios. Morros, colinas ou cerros. Essas três palavras são a mesma coisa, tá? Suas elevações possuem altura menor que 300 metros. Morrotes. Suas elevações possuem altura menor que 100 metros. São morros menores, né? E serras. Aqui em Itapevi a gente encontra em muito pouca quantidade, né? Então, eu não vou conseguir trazer muitos exemplos, mas a altitude de uma serra, ela varia entre 400 a 3.000 metros. Aqui nós temos uma foto de uma planície aluvial de Itapevi. Popularmente conhecida como várzeas, essas planícies são áreas inundáveis, afetadas pelas cheias anuais e periódicas. Normalmente, as planícies aluvionares ocorrem no médio e baixo curso de um rio. Quando ocorre uma inundação, além dos sedimentos, as águas dos rios lançam enorme quantidade de nutrientes em suas planícies aluviais, o que torna o solo muito fértil para o plantio. Então, pessoal, as sociedades, de um modo geral, elas costumam iniciar ali próximo ao rio, mas isso também traz uma facilidade de ocorrer inundações, né? Contando ainda com a poluição, as pessoas que descartam lixos nos rios, e isso traz uma grande facilidade para as pessoas que moram em planícies aluviais de acabar sofrendo bastante quando chove, né, por causa das enchentes. Então aqui nós temos alguns exemplos de planícies aluviais. Essa primeira foto em Itapevi, tá? Essa foto de Itapevi. Aqui também nós temos um outro exemplo de planícies de Itapevi. E aqui mais alguns exemplos de planícies. Agora nós vamos falar sobre a serra. As serras são formadas por cadeias de morros e são pontiagudas. Normalmente as serras são mais compridas do que largas e designam cadeias de montanhas, cuja altitude varia entre 400 a 3.000 metros. Recebe esse nome porque seus terrenos acidentados com fortes desníveis e muitos picos assemelham-se a uma serra. Então, pessoal, aqui em Itapevi a gente possui serras restritas, né? Morros com serras restritas. Ou seja, não é uma coisa que a gente observa em grande quantidade. Mas mesmo assim, eu trouxe um exemplo para vocês observarem como é esse tipo de relevo. Aqui, ó, essa foto não é em Itapevi, tá? Mas a gente pode observar as serras. É dessa forma uma serra, tá bom? E por fim, morros e morrotes. Colina, morro ou cerro é caracterizado por pequena elevação de terreno com declive suave. Suas elevações possuem altura inferior a 300 metros. Em algumas regiões do Brasil, esse tipo de acidente geográfico também é chamado de serrote. Então, os morros, né, são elevações menores, né, do que 300 metros. Se for acima de 400, já seria uma serra, né? Morrotes são morros menores,
que possuem até 100 metros, tá bom? Aqui nós temos essa imagem também do Parque Suburbano aqui em Itapevi. Essa menorzinha é uma foto do Rosimeire. E vamos seguir adiante. Aqui nós observamos mais fotos de morros, né, do município de Itapevi. E agora, o passo 3, você vai copiar e responder essas questões. O que é relevo? Quais tipos de relevos encontramos no município de Itapevi? Quais as características do relevo? Planícies aluviais. Quais as características do relevo? Morros. Quais as características do relevo? Serra. E por fim, nós vamos para a atividade 2. Na atividade 2, observe as imagens e identifique quais os tipos de relevos identificados em cada uma delas. Bom, observe essa imagem. Qual é o tipo de relevo que eu olho e vejo? Nesse caso, eu vejo o morro. Então, vou lá no meu caderno e vou escrever imagem A, tipo de relevo, morro. E aí, vocês vão fazer isso com as próximas imagens. Imagem B, qual o tipo de relevo? Vai escrever na frente. Imagem C, qual o tipo de relevo? Também vai escrever na frente. Imagem D, essa imagem, pessoal, não é de Itapevi, tá? É só para ilustrar o tipo de relevo que a gente falou. Aí vai escrever na frente lá o tipo de relevo. Imagem E, escrever o tipo de relevo. E por fim, no quarto passo, vocês vão fotografar e enviar a foto da atividade para a professora. Qualquer dúvida, não esqueça que a gente está à disposição para auxiliar vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima.